Por que Jesus usava parábolas? Olá! Em outro episódio, nós recebemos uma pergunta de quantas eram as parábolas. E nós procuramos mostrar a quantidade de parábolas nos evangelhos e dissemos que realmente há uma diferença da contagem entre 40, 42 ou um pouco mais, para alguns chega até 50 por causa de alguns textos da palavra. Mas hoje nós queríamos falar por que Jesus usava parábolas. E nós vamos pegar uma parábola, a parábola do semeador que saiu a semear, que ele contou a respeito de 4 solos, uma semente, e que o semeador saiu e plantou, uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram, outra semente caiu entre as pedras, ela nasceu, mas logo, por não ter raiz profunda, secou. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra semente caiu na boa terra, e ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E depois que Jesus contou essa parábola, os discípulos ficaram querendo saber, ficaram meio... E perguntaram para ele. Então, eles se aproximaram, os discípulos, e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia do profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Coisa mais interessante. Jesus mostrou aqui que é impossível ao homem se converter. Ele tem que ser convertido. Se ele entender a palavra, se ele entender por si mesmo como quem entende o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, quem pode entender matemática, se pudesse entender as palavras de Deus, ele se salvaria por si mesmo. Mas como um ser egoísta, orgulhoso, pode se salvar com seu próprio orgulho? Então, a parábola tem um propósito de ser uma revelação dos mistérios aos seus filhos, aos filhos de Deus,
e ser uma ocultação àqueles que se presumem donos da verdade, que têm um coração duro, que fecharam os seus olhos para com a palavra de Deus. Eles precisam do Espírito Santo. Nós não podemos crer na palavra de Deus, nós não podemos crer em Jesus Cristo se o Espírito Santo não convencer o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa incredulidade. Porque o propósito do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse pecado de arrogância, de soberba, de coração duro do próprio povo judeu, que ouvia as parábolas de Jesus e não entendia. Por que não entendia? Porque eles tinham seus corações fechados. Ele diz que isso foi uma profecia do profeta Isaías. Ele diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E agora, quando o Espírito Santo traz aquela revelação, ele se abre e ele recebe e ele se rende à verdade de Deus e é mudado. Um caso bem clássico é o de Saulo, um homem duro, um homem rebelde, foi contra Cristo, perseguiu os cristãos, mas no caminho de Damasco, ele foi surpreendido por uma luz fulgurante mais forte do que o sol, onde ele cai por terra. Os seus olhos depois ficaram cheios de escamas, e quando essas escamas caíram, ele pôde ter a lucidez da maior revelação a respeito de Jesus Cristo no Novo Testamento. Os seus olhos foram abertos. Você só pode crer se o Espírito Santo lhe der a revelação das parábolas, lhe der a revelação da palavra de Deus, para que você receba esta palavra como palavra de Deus. Ela pode mudar a sua história, ok? Fica aqui o meu abração, aquele abração de coração para coração, e até a próxima, se o Senhor assim quiser.